Bom dia a todas e a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro Literatura em Casa. Esse é o nosso quinto encontro e hoje o encontro é consagrado ao início e ao final dos textos literários, sobretudo dos romances, ao que nós chamamos de incipit ou explicit. Começando então por uma breve definição. O que é o incipit? O incipit são essas primeiras linhas de um texto, no sentido restrito do termo, a primeira frase de abertura, ou então o que nós chamamos do primeiro conjunto semântico, aquilo que formaria, vamos dizer, a primeira cena de um texto. Quanto ao explicit, que também é chamado desinit, ele designaria, por sua vez, o final do texto, com o qual muitas vezes o início do texto mantém uma relação. Essa relação pode ser variada, pode ser uma relação de contiguidade, uma relação de continuidade, ou então até de ruptura. Muitas vezes, essas relações são bastante visíveis nos contos, e aqui eu sugiro para vocês a leitura, sobretudo, dos contos de Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde, em que a autora justamente explora em vários deles essa relação intrínseca, como se, ao final de um texto, o leitor fosse convidado, então, a uma releitura, novamente, a que se estabelecesse, então, quase um elo entre o início e o final. O incipit não é necessariamente um paratexto, mas, por conta dessa posição limiar, vamos ver que ele vai estar bastante conectado e algumas das funções do incipit serão as mesmas dos paratextos já evocados nos encontros anteriores. A ideia segundo a qual o início de um texto contém as características principais de um texto não é antiga e ela pode ser associada tanto ao teatro clássico como à retórica clássica. No teatro clássico, muitas vezes a primeira cena, chamada cena de exposição, justamente já introduz todos os elementos relativos ao tempo, ao espaço, ao nó dramático e também às personagens. Isso também acontece na retórica clássica, que busca, por um lado, captar a atenção do auditório pela primeira frase, chamada captatio bene voluntae, ou então, nesse primeiro momento, chamado momento do exórdio, onde é apresentado para o espectador, para o auditório ou para o leitor, são apresentadas então as principais características do texto em questão. Quando começa o estudo do incipit, vamos dizer, na literatura, ele não data de muito tempo. Ele começa sobretudo nos anos 70, junto com os formalistas franceses, e o principal crítico francês se chama Claude Duché, que em 1970 justamente publica um artigo intitulado Por uma sociocrítica ou variações em torno do incipit, no qual o crítico então ele estabelece, digamos, uma quase poeticidade do incipit, determinando as suas diversas funções e características. Quais são as funções que Duché observa no incipit? Três funções. A primeira função é suscitar o interesse, ou seja, atrair o interesse, muitas vezes sob a forma de um mistério, sob a forma de um estilo, sob a forma de um endereçamento direto ao leitor. A segunda função, que já vimos também nos paratextos, é informar o leitor. O incipit permite que pouco a pouco o leitor penetre no mundo da ficção e, nesse sentido, ele tem que dar as informações básicas do texto. Ou seja, quem, o que, onde, quando, como, quanto e por quê. E a última função seria, como nos próprios títulos que já observamos, estabelecer aquilo que nós chamamos de pacto de leitura. Indicar ao leitor o que nós vamos considerar como código interpretativo em função do qual se organiza o texto. Né? E em função do qual surgem então as expectativas no processo de leitura. Quais são esses códigos interpretativos? Podem dizer respeito ao gênero, ao subgênero, a uma questão estética, a uma questão ética que pode ser colocada e evocada desde o incipit. Duché também distingue quatro tipos de incipits. O que ele chama do incipit estático. Esse tipo de incipit surge sobretudo nos romances do século XIX, que são romances mais tradicionais, e que justamente logo nessa primeira frase ou na primeira cena de abertura do romance
já determina com precisão o cenário da história, as personagens, evoca o contexto social, político, econômico no qual se desenvolve então a história que vamos ler. Como exemplo, poderíamos ter o início do Cortiço de Aloysio Azevedo, que diz o seguinte: João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refúgios do bairro de Botafogo e tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com o que estava dentro, como também um conto e 500 em dinheiro. O que observamos nesse incipit, nessas primeiras frases, então, de abertura do texto? Primeiro, a definição do espaço social e geográfico. Bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, um contexto social precário, pela evocação aqui dessa venda, dessa taverna suja e obscura, um contexto também ligado ao processo imigratório, já que é dito que o patrão de João Romão voltara para a terra, que na verdade é a fórmula consagrada para dizer que voltara para Portugal. O bairro do Botafogo, que surge aqui como um exemplo do próprio desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Curiosamente, nós temos uma ausência de referentes temporais precisos para insistir no processo de transformação aqui da personagem. Ora, justamente essa será a questão essencial do romance O Cortiço, como já evocara o crítico Antônio Cândido, que fala que justamente no Cortiço nós temos a passagem de um Brasil colonial, fundamentado nos seus modelos agrários, escravocratas, para um Brasil capitalista que gira, ou que se organiza em torno, é claro, da questão das finanças e do dinheiro. Todos esses elementos me parecem já agrupados de maneira sintética nessas primeiras frases. Um outro exemplo, também mais contemporâneo desse, podemos chamar desse incipit estático, aparece no belíssimo romance O Pior Dia de Todos, de Daniela Kopsch. Esse romance, na verdade, que retrata uma cena extremamente traumática e trágica da história recente do Brasil e que é evocado, aliás, na própria contracapa do livro, ou seja, num dos seus elementos paratextuais. De fato, o romance evoca o massacre do Realengo, como ficou conhecido, esse atentado a uma escola do subúrbio do Rio de Janeiro, em que um ex-aluno matou 12 estudantes, a maioria meninas, no dia 7 de abril de 2011. Ora, como começa esse romance? Ele diz o seguinte: 2 dias depois do meu aniversário de 14 anos, um homem invadiu minha escola e matou 12 crianças. Foi tudo muito rápido. Eu sei que as histórias trágicas sempre começam assim. Foi tudo muito rápido. Mas não estou exagerando. Às 8 horas, começamos uma aula de língua portuguesa e às 8h15 tudo estava terminado. O mais importante aqui talvez seja essa constante repetição aqui desse pronome. Tudo, tudo, tudo. Como se, na verdade, esse pronome se referisse a algo que já passou, então ele tem esse valor anafórico, e, sobretudo, mostrando essa impossibilidade de se alterar a história, uma história que é descrita de maneira precisa para o leitor, logo desde o início. Esse tudo, na verdade, sugerindo, então, que, na verdade, não houvesse nada a ser comentado em torno dessa história real, mas que, na verdade, o que vai evocar a narradora seria, então, só os momentos que vão preceder a esse massacre. Um segundo tipo de incipit evocado, então, por Duché seria o que ele chama de incipit progressivo, ou seja, aquele que revela pouco a pouco as informações, o desenvolvimento da ação, criando, então, expectativa no leitor. E um desses exemplos pode ser o início do romance de Patrícia Mello, o romance Matador, o Matador que pode se enquadrar dentro do chamado romance policial, ou do romance do crime. E o romance começa assim: tudo começou quando eu perdi uma aposta. O que nós percebemos aqui? Tudo começou quando eu perdi uma aposta.
Primeiro, a situação desse eu, sugerindo então para o leitor que essa narrativa vai ser efetuada na primeira voz. Só que uma identificação de gênero, não sabemos se se trata de um homem ou de uma mulher. Quanto ao tudo, que poderia lembrar o mesmo pronome do romance de Daniela Kopch, esse tudo já não se refere mais a algo que aconteceu no passado, mas que é algo que vai determinar a mudança dessa personagem. Tudo começou quando eu perdi uma aposta. Ou seja, o que vai ser evocado ao longo desse romance é a transformação dessa personagem e algo inusitado na vida dessa personagem. Como se esse início do romance fosse o limiar, a fronteira para uma nova existência. O que condiz, aliás, com a própria característica dos romances policiais, em que o mais importante não é o crime em si, né, mas desvendar quem é o criminoso e, sobretudo, entender as motivações desse crime. Vai haver um crime e vários crimes, e aqui o que está em jogo é entender o porquê essa personagem, então, é levada a cometer tais atrocidades. O terceiro incipit sugerido por Duché seria o incipit suspensivo, que fornece poucas informações, retardando cada vez mais o início da ação. O seu objetivo seria, segundo Duché, confundir o leitor ou, sobretudo, acentuar o mistério em torno de um início do romance. E eu trouxe para vocês aqui, aos 7 e aos 40 anos, de Carrascosa, que começa da seguinte maneira. Eu ia correndo a vida, aos 7 a gente é assim. Pula de um doce para um brinquedo, de um brinquedo para uma tristeza. Tudo muito rápido, no demorado da infância. Mais uma vez, observamos aqui o início desse romance através desse pronome, desse tudo que evoca aqui, como talvez no contexto de Daniela Kopch, uma situação anafórica, algo que já aconteceu e que, na verdade, o texto vai desvendar no processo de leitura. Mas o que eu acho curioso nessa vontade, então, de confundir o leitor é como esse incipit se organiza a partir de uma contradição que é evocada no final da leitura aqui desse texto, como eu disse. Tudo rápido no demorado da infância. Então, aqui uma contradição entre a velocidade rápida e uma velocidade, vamos dizer, menos rápida ou demorada. E essa mesma questão, contradição, aparece na primeira frase, eu ia correndo a vida. Eu ia correndo, que não é a mesma coisa que eu corria. Se eu falo eu corria, na verdade eu só estou sublinhando uma ação inacabada no passado, uma ação que se repete. Eu ia correndo, nós temos essa perífrase verbal que insiste sobretudo no processo, na duração. Então, uma ação que perdura, né, que perdura na sua continuidade, mas que ao mesmo tempo parece rápida pela noção do correr. Então, há uma contradição interna aqui, uma contradição que tem a ver também com o tema, talvez, desse próprio livro, que é o processo de transformação do sujeito. E a questão da transformação do sujeito, esse processo transformador, a formação aqui da personagem, é evocado justamente também nessa frase. Eu não ia correndo à vida, mas eu ia correndo à vida, em direção da vida, em direção de um objetivo que, na verdade, vai ser descrito ao longo do texto. E o último exemplo, vamos dizer, desse processo de início do romance, poderíamos encontrar num belíssimo conto de Cynthia Moscovitch, que seria o que eu chamo de incipit dinâmico ou incipit in media res, aquele que projeta o leitor para dentro da história que já começou e sem nenhuma explicação. É o primeiro conto dessa antologia, né? Reúne vários belíssimos contos. O primeiro conto, então, que se chama O Telhado e Violonista, e que começa com a seguinte frase, uma frase digamos, que é utilizada aqui através de uma conversa, né, em que há a pronúncia do judia suja. O que nós temos aqui nesse judia suja? Nós temos aqui uma injúria, como se fosse um tapa na cara do leitor, que coloca o leitor perante uma situação dramática, uma situação trágica. Um pouco, talvez, como no teatro clássico, lembro aqui do Britânicos, de Racine, que começa com Quoi, madame?
ou seja, começa no momento mais trágico, o nó da ação. E o conjunto do texto vai ser tentar desvendar esse contexto trágico. Esse contexto trágico, na verdade, aqui de um diálogo, né? Nós não temos o que foi dito posteriormente, nós temos somente a fala dessa personagem, que testemunha, por um lado, a questão do antissemitismo e o valor dessa injúria, que passa de uma injúria verbal a uma injúria, na verdade, física, como vai demonstrar o conjunto do texto. O que é interessante aqui é que o leitor é colocado face essa questão, na verdade, do ódio, do discurso do ódio, e interrogado na questão se há possibilidade ou não de superar o discurso do ódio, talvez uma situação de resiliência, que de fato é sugerido no final desse belíssimo conto de Cynthia Moscovitch. Essa seria, vamos dizer, a estrutura de uma análise de um incipit. Eu vou só retomar, acrescentar a essa análise um outro elemento que é proposto por um outro crítico de origem italiana, mas que trabalha na França já há muitos anos, que se chama Andrea Del Lungo, que em 2003 publicou um livro chamado O Incipit Romanesco, em que ele desvenda outras funções do incipit e, sobretudo, também propõe um outro método de análise do incipit. A primeira questão proposta por De Longo é o reconhecimento do incipit. Como delimitar o incipit? Será somente a primeira frase ou será a primeira cena? Ele sugere uma série de elementos para delimitar. Mudança, talvez, da temporalidade, da instância narrativa, do registro, de alguns conectores. E nas suas funções, ele retoma basicamente as funções de Duché, função dramática, in media res, função informativa, fornecer detalhes sobre a temática, sobre os dispositivos narrativos, função sedutora, suscitar interesse, e uma função que eu acho essencial, que é o que ele chama de função codificante, que seria então estabelecer os códigos textuais para orientar o leitor no sentido justamente da descoberta do texto. Quais são esses códigos textuais? Trata-se aqui de anunciar não somente, digamos, o gênero no qual vai se inserir o texto, mas, sobretudo, no projeto estético no qual se insere esse texto. E um exemplo bastante característico, talvez, dessas quatro funções seria o belíssimo incipit do romance de Adriana Lisboa, que se chama, então, Hakushicha, que é um romance, né, que conta a história de duas personagens em deslocamento, duas personagens que se encontram por acaso num dia no vagão do Rio de Janeiro, do metrô do Rio de Janeiro. Celina, que é atraída pelo livro que lê esse rapaz ao seu lado, que se vai chamar Haruki, que é, na verdade, os diários do poeta Matsubacho, que Haruki foi incumbido de ilustrar. Desse encontro inusitado nasce uma amizade curiosa que se concretiza com o convite de Haruki a Celina para que ela o acompanhe até o Japão. É uma história formadora ou transformadora para as duas personagens. Celina, a necessidade de superar um luto da perda da filha. Haruki, a necessidade de superar, vamos dizer, um luto da origem, se identificar como nipo brasileiro. É uma belíssima história, justamente, que começa numa situação de deslocamento e com a personagem em Kyoto, da seguinte maneira: 18 de junho. Para andar, basta colocar um pé depois do outro, um pé depois do outro. Não é complicado, não é difícil. Tenha em mente pequenas metas. Primeiro, só a esquina. Aquele sinal com a faixa de pedestres e o homem esperando para atravessar com um guarda-chuva transparente e um cachorro de capa amarela. O cachorro parece um labrador e olha para mim quando me aproximo. Tem uma cara afável. Somos ocidentais, nós dois, amigos, se bem que você talvez tenha nascido aqui, não é? Nasceu? No canil de um criador? Claro. Onde mais você me responde com a paciência dos labradores? Estive reaprendendo a andar. Estou reaprendendo a andar. Então, por uma breve análise, a primeira questão que poderíamos ver é essa, vamos dizer, função informativa, na medida que esse incipit vai informar ao leitor, primeiro, do tempo no qual se vai se organizar o texto, aqui extremamente difuso, não há nenhuma informação direta de um tempo referencial, nós não sabemos em que momento ele se passa, a não ser a indicação 18 de junho.
O espaço, finalmente, há uma evocação de um ambiente que oporia Ocidente e Oriente, mas não sabemos onde se encontra, finalmente, essa narradora. Mas o que é mais importante aqui é o estabelecimento desse pacto de leitura pela informação no que diz respeito ao gênero. E observo, nesse início, o cruzamento de dois gêneros ou de duas modalidades narrativas. Por um lado, o gênero do diário, e por outro lado, o que chamaria de modalidade do romance de formação. O gênero do diário aparece, primeiro, pela presença dos seus elementos formais, a datação, aquele cabeçalho sem o qual nós não temos um diário. Depois, pela questão do estilo. O estilo do diário é um estilo que se organiza a partir da repetição, muitas vezes. Porque uma vez que a escrita diarista seria, então, essa escrita da fragmentação, da anotação cotidiana. Um outro elemento seria a questão da introspecção. Todo diário parte de uma voz interna, parte de uma voz em primeira pessoa, a partir da focalização interna. E, no que diz respeito ao romance de formação, através de alguns elementos aqui semânticos que sugerem esse processo transformador. Ela diz a personagem basta pequenas metas, a noção de meta, de um objetivo a ser alcançado. A imagem da esquina como elemento de bifurcação entre dois momentos. E a frase com a qual termina então esse incipit: estive aprendendo a andar, estou reaprendendo a andar. Processo desse andar, dessa locomoção, como um processo transformador de si. A outra função seria a função sedutora. A função sedutora se dá aqui, sobretudo, por esse mistério. Mistério, na verdade, que pouco a pouco, de um cenário que vai se compondo. No início, até muitas vezes sem cor. Depois nós vemos esse cachorro de capa amarela. Depois nós vemos esse ambiente, que é um ambiente difuso. Depois nós vemos uma esquina, um semáforo. Então, a função sedutora se faz, na verdade, descobrimos o espaço conjuntamente com a própria personagem. A função dramática, esse texto se enquadraria no sentido de um média res. Começamos inicialmente sem saber o que aconteceu antes com a personagem e o que vai acontecer depois. Uma situação dramática em que ela evoca: estive reaprendendo a andar, estou reaprendendo a andar, ou seja, uma situação de um dilema. Ela se encontra face a um dilema, ou seja, encontramos em plena ação dramática. Quanto à última função, que seria a função codificante, já poderíamos identificar nessas primeiras linhas um projeto estético, na qual poderíamos inserir esse romance dentro de uma questão, digamos, quase filosófica, de entender o nosso estar no mundo a partir de uma perspectiva budista da impermanência. Como surge essa questão no texto? Primeiro, pela presença de alguns elementos vinculados, vamos dizer, a figuras de estilos, né, que são recorrentes. A repetição. Nós temos o que nós chamamos de uma anadiplose, retomada no início da frase de um elemento da frase anterior. Né? Basta colocar, para caminhar, basta colocar um pé depois do outro. Um pé depois do outro. Temos também a anáfora. Estive reaprendendo a andar. Estou reaprendendo a andar. Como se, a partir desse processo da repetição, a autora quisesse aproximar a sua composição textual de uma composição musical fundamentada no sentido da variação e que, aliás, vai integrar um gênero bastante característico, do qual poderíamos aproximar o texto de Adriana Lisboa, que é o gênero musical da fuga. Um outro elemento que caracteriza esse incipit seriam as elipses. De fato, encontramos face a uma dinâmica extremamente lacunar do mistério. Não sabemos quem é o cão, não sabemos quem é o homem, não sabemos por que esse homem surge na cena, não sabemos por que ele usa a capa amarela. Uma série, na verdade, de elementos, uma série de elementos lacunares que vêm fragilizar e acentuar esse efeito de instabilidade do texto. Ora, esse efeito de instabilidade é concomitante com o processo do deslocamento. Para caminhar, basta colocar um pé depois do outro. Nós temos aqui o andar, o caminhar, na sua forma mais intransitiva. Essa forma intransitiva está desvinculada de qualquer pessoa,
Para caminhar basta colocar um pé depois do outro, a sua forma. Na verdade, ela não faz ligação a nenhuma pessoa, nem que seja nem a própria personagem, ela se encontra na sua forma infinitiva, como se esse caminhar fosse não somente o meio, mas a finalidade de todo ser, digamos, na sua própria existência. E esta seria, na verdade, a manifestação digamos, da questão da impermanência do sujeito, aliás, com a qual termina o romance em que a personagem fala: o caminho é o sentido da vida. Né? Nosso sentido da vida não é, na verdade, encontrar um objetivo, mas simplesmente caminhar de maneira efêmera por esse mundo em que vivemos. Então, é um pouco isso, o que podemos dizer do Wikipedia. O que eu quis mostrar aqui para vocês, mais do que os exemplos em si, na minha opinião, digamos, esse suporte metodológico, como se estudar o Wikipedia. Em primeiro lugar, se interrogando sobre as suas diversas funções e como ele se organiza, o Wikipedia. Ficamos por aqui e desejo a todos e a todas um bom dia, uma boa tarde. Consultem o blog Estudos Lusófonos para os exercícios que são propostos e no próximo encontro vamos então falar sobre a questão do biografismo dentro da literatura, qual o papel da biografia para se entender um texto literário, então a relação entre a biografia do autor e a própria criação literária. Muito obrigado e um bom dia a todos.